Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais uma live aqui no canal e hoje aí uma live super especial, é a primeira entrevista presidencial que a gente vai estar fazendo nesse ano de 2020 no Vasco, nosso candidato aqui, Leven esse ano, obrigado Leven pela presença aqui no canal, um prazer imenso estar recebendo você, assim como vamos receber todos os outros candidatos, acho que estamos tendo aqui algum probleminha técnico, o Leven aí que acabou saindo da live, vou ver se eu consigo trazer ele de volta. Me dá aí, galera, 2 minutinhos que eu vou entrar em contato com o Leven. Quem puder, já vai deixando aquele joinha, vai deixando aquele like, vai deixando aquela curtida. Se você é novo no canal, já se inscreva e, obviamente, não deixa aí de estar compartilhando para mais e mais vascaínos. Estou aqui entrando em contato com o Leven por algum motivo, acho que a conexão dele pode ser que tenha dado algum problema aqui, mas com certeza a gente vai estar trazendo ele de volta. Aproveita aí esse início da live para poder divulgar, para poder compartilhar aí para todos os grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para todo mundo que estiver aí com a gente. Então vai divulgando que já já o Leven vai estar voltando aqui com a gente. Peço para a galera, obviamente, aí ter um pouquinho de paciência. Ao vivo, às vezes, acaba acontecendo isso. Então, já estou falando com o Leven aqui nesse momento. Que vamos já trazer ele de volta. Pronto, o Leven já voltou aqui, já vamos trazer ele de volta. Pronto, Leven, tá de volta aí. E é isso aí. Aconteceu algum trelelé aí. Não tem problema. Já dá aí boa noite para a galera, boa noite a todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente. E mais uma vez, obrigado por ter aí aceitado participar aqui desse bate-papo que a gente vai ter. Bom, boa noite, Mário. Boa noite toda a turma aí que curte o canal do Mário Coelho. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês ideias sobre o nosso Vasco, torcendo para que todos estejam em casa, cuidando da saúde nesse momento de crise que nós vivemos, cuidando dos nossos velhinhos, né, das nossas crianças, para que consigamos superar essa fase difícil que a humanidade toda do mundo está passando no momento. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, agradecer primeiro, obviamente, ao Leven, e segundo, a todos os vascaínos que estão aqui, já passa aí dos 600 vascaínos, tenho certeza que vai chegar, vai ter um alcance muito maior. E mais uma vez agradecer e pedir para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente para deixar aquele joinha e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Então vamos aqui começar com a primeira pergunta. Lembrando aí, o Leven está com o filho dele lá, mas não tem problema. Tá legal. Enfim, vamos começar aqui, lembrando que todas as perguntas que a gente vai fazer aqui hoje foram perguntas que foram selecionadas com torcedores, sócios e eu aqui, pela experiência que eu tenho no canal, tentando trazer para todos vocês. Então vamos lá, começar aqui. Primeira pergunta, Leven, que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. É uma pergunta mais no âmbito geral, que o Vasco foi fundado, obviamente, no século XIX, mas parece que a mentalidade da época continua entrando na estrutura do clube, são eleições indiretas, sócios sem poder de decisão, conselhos minoritários que não são representativos dentro do clube e não representam a torcida, mas sim os grupos políticos que lá dentro estão, né, sempre buscando se manter no poder. Então, para mim, eu queria saber como eliminar essas estruturas que estão enraizadas e atrasam demais o progresso e mantém aí o torcedor e o clube refém dessas administrações de Eurico Miranda, infelizmente do Alexandre Campelo e arrisco a dizer até mesmo do Roberto Dinamite. Mário, o Vasco foi fundado no século XIX, mas a política do Vasco é da Idade Média. É cheio de senhores feudais. E, infelizmente, isso chegou uma hora que isso não está fazendo bem para o clube. Isso atrapalha a sinergia necessária para o desenvolvimento do clube, que deve existir entre time, clube e torcida. Então, é essencial a gente mudar a estrutura administrativa do Vasco, a maneira como o Vasco é gerido, para poder dar modernidade, para que a gente possa acompanhar a evolução do futebol. Há 20 ou 30 anos atrás, talvez fosse possível fazer futebol da maneira como se acostumou a fazer, não só no Vasco, mas como em vários outros clubes do futebol brasileiro. Só que hoje o futebol se tornou moderno, competitivo, não só a forma de jogar futebol, mas principalmente a forma de gerir profissionalmente o futebol. E a maneira de mudar esse viés que a gente vem vivendo, que infelizmente está levando o clube ao fracasso,
o Vasco não é mais um clube vitorioso e não conseguirá ser vitorioso se não mudar essa vertente, é trazendo essa modernidade para dentro do clube, é trazendo elementos de gestão profissional para uma governança corporativa tal qual fosse uma empresa, independente de se mudar o modelo associativo ou não, mas a forma de gerir o Vasco tem que ser profissional. Então, eu vejo assim que é muito possível a gente colaborar com essa mudança, com essa transformação, através de dois pilares que eu entendo que sejam essenciais para conseguir entrar no ciclo virtuoso e voltar a ser campeão, que é a gestão profissional e a captação de novos recursos. Somente a gestão profissional ela vai dar um grau de austeridade para o clube, mas não vai, infelizmente, funcionar por causa do déficit que a gente tem. Até funcionaria se a gente estivesse partindo de uma instituição que estivesse no 0-0. Mas uma instituição que está no vermelho, só a gestão profissional não funciona. Da mesma maneira que só captação de recursos também não funciona, porque nós já tivemos recurso, Mário. Sim. O Vasco já foi um clube abastado. Sim, sim. Lembrem do Nations Bank, que era dono da Procter & Gamble, o Vasco teve muito recurso financeiro. Mas quando você tem muito recurso e não tem o outro viés da gestão profissional, você também não consegue se equilibrar orçamentariamente. Então, a gente precisa hoje desses dois pilares que são essenciais nessa transformação para a modernidade. Gestão profissional e captação de novos recursos. Então, perfeito, já se encaixa exatamente na minha próxima pergunta aqui, que é justamente isso. A recuperação do Vasco, ao meu ver, passa por duas frentes. Foi o que você acabou de falar, parece que realmente se encaixou aí. Quer encarar e lidar com o passado do clube, né, e estabelecer o futuro. Em outras palavras, é conseguir lidar com as dívidas antigas e captar novos recursos para que o clube possa realmente viver esse sonho de protagonismo dentro do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Então, no meu ver, aí, essa última gestão do Alexandre Campelo foi um fracasso, com tradição de salários atrasados, negligência, dívidas federais, Profut, e com todo o meu respeito em relação ao futebol, tirando ali 2 ou 3 contratações que, de repente, possam ter dado certo, a grande maioria das contratações foram contratações que não satisfizeram os torcedores, não deram certo dentro de campo. Então, basicamente, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais no que você acredita ser uma gestão profissional e como que você acha que a gente pode implementar isso dentro do Vasco para que a gente possa voltar, né, a crescer dentro do futebol brasileiro. Gestão profissional, início de conversa, é você estabelecer o básico que uma instituição tem que ter. Primeira coisa que uma instituição tem que ter é propósito. Sem propósito, você não chega a lugar nenhum. Então, você tem que estabelecer um propósito para que todo funcionário, todo atleta do Vasco entenda qual é o DNA do Vasco. Então, você tem que ter uma visão, você tem que ter uma missão, você tem que ter valores, você tem que ter pilares. Você tem que entender o porquê que você está fazendo com que as coisas funcionem de determinado modus operandi no clube. Então, inicialmente, começa com uma filosofia administrativa. O Vasco tem que ter uma filosofia de clube, uma filosofia institucional. Em segundo lugar, o Vasco tem que ter representatividade institucional, coisa que o clube perdeu nos últimos anos. O Vasco tem que ter representatividade institucional junto aos poderes públicos, junto às autoridades do esporte, coisa que o Vasco hoje não tem essa interface, porque nós temos um presidente que resolveu acumular diversas vice-presidências e isso causa uma vacância nessa representatividade institucional, que é a principal missão do presidente. Em terceiro lugar, você tem que ter uma gestão profissional do ponto de vista executivo, administrativo. É a nossa ideia trazer para o clube um CEO remunerado, e 9 executivos de diferentes pastas remunerados para tocar o Vasco como se uma empresa fosse. Um executivo de finanças, um executivo de marketing, um executivo da base, um executivo de futebol, né, um executivo de captação de recursos incentivados, um executivo de diversidade e inclusão social. Então, diversos, um executivo do jurídico para dar o tratamento fiscal adequado, né, o executivo de finanças. Então, a gente tem que ter um corpo remunerado de pessoas que possam se dedicar exclusivamente ao Clube de Regatas Vasco da Gama e não fazer daquilo ali um hobby ou um segundo emprego, para que o Vasco tenha efetivamente uma governança real. Em quarto lugar, a gente precisa fazer uma reengenharia.
Uma reengenharia no sentido de que a gente acabe com essa ideia de que o Vasco é um cabide de emprego. Qualquer instituição que queira dar certo não pode funcionar como se fosse uma grande estatal. E o Vasco assim funciona, porque seus funcionários são colocados ali por critério político e não por critério técnico. É claro que isso não se aplica a todos, mas uma boa parte dos funcionários estão ali porque é filho de alguém, porque é amigo de alguém, porque é indicado de um outro, e isso não funciona em lugar nenhum. Você está roubando, as minhas perguntas antes de eu fazer as perguntas. Vai parecer que está combinado, né? Não tá, não. Lugar, a equipe tem que ser treinada, Mário. Você conhece alguma empresa de sucesso no mundo que a equipe não é treinada, não tem RH de treinamento? E treinamento constante, né? Não é uma coisa que faço uma vez Exatamente. Então, eu fiz isso aqui, Mário, que está na sua segunda fase, esse esboço aqui de um compêndio de projetos que eu chamei de Somamos. Somamos é a sigla. Vai chegar somos lá. O maior do clube, sim. A gente vai chegar lá. São 64 projetos, e um dos projetos é justamente essa reforma administrativa que o Vasco precisa passar, para que a gente possa ter uma governança profissional. Perfeito, Leve. Eu não tenho como discordar de você em relação a esses pontos aí. Eu acho que você está certíssimo. E eu acho que, mesmo que venha a não ser você o presidente do Vasco no futuro, eu acho que as pessoas que assumirem a presidência, seja você ou qualquer outro, tenham que usar esses valores como pilares para a gente poder conseguir realmente reestruturar o nosso clube. Mas, enfim, partindo aqui para a próxima, que é uma pergunta simples, direta. O futebol brasileiro hoje é um futebol que tem um descrédito imenso no cenário internacional. E o Vasco, obviamente, com tudo que acontece dentro do clube, guerras políticas, golpe em últimas eleições, não consegue atrair parceiros, investidores. E você, nas suas lives, nos seus projetos, você vem deixando muito claro que a sua intenção é trazer parceiros internacionais para dentro do Vasco. Então, eu queria saber como você vai convencer, ou como você pretende estruturar essas parcerias e trazê-los, né, para dentro do clube nesse momento que é um momento de descrédito imenso, não só do Brasil, mas também do nosso clube. Eu sei que você é um profissional, eu sei que você é um cara que conhece muita gente, mas eu queria saber qual seria o processo de convencimento, tirando a história do Vasco, que a gente sabe que é maravilhosa. Olha, você tem toda a razão. Quando se fala hoje, eu sou um profissional eminentemente internacional, pela natureza do meu trabalho. Né? Eu advogo e assessoro em consultorias de gestão e consultoria jurídica diversos bancos, diversos governos, diversas empresas do mundo inteiro há muitos anos. E quando se fala de Brasil lá fora, infelizmente, a percepção que o estrangeiro tem do Brasil ainda a despeito de todos os esforços que estão sendo feitos ultimamente, desde da questão da descoberta do mensalão, de que políticos tenham sido presos no Brasil, da Operação Lava Jato, que já é uma sinalização assim de que a impunidade está acabando no nosso país, mas, desde então, melhorou um pouquinho, mas o Brasil ainda tem essa pecha de ser percebido como um país corrupto e desorganizado. Essa é a percepção lá fora do Brasil. E quando se fala de futebol brasileiro, não é do Vasco só, não. É do futebol brasileiro como um todo. Também se tem essa percepção muito ruim. Então, a maneira como a gente está tentando quebrar esse paradigma é utilizando do que eu chamo de 3 Cs, que é competência, credibilidade e contatos. Eu estou emprestando ao Vasco os contatos que eu tenho no mundo todo, que não são poucos, a credibilidade que eu construí na minha profissão, na minha atividade, e mostrando que a gente é capaz de fazer um planejamento estratégico, que é o Somamos, que tem como agregar valor para os parceiros que vierem a fazer parte desses projetos. Então, eu acho que isso chamou a atenção demais, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver um tratamento tão profissional ser dado para um clube de futebol. Né? O futebol não é tratado dessa maneira normalmente, ou não é visto ser tratado dessa maneira, não é só no Vasco, não, é na América do Sul como um todo. E isso impressionou muito todos esses possíveis parceiros. E o Vasco tem um apelo muito grande, Mário. O Vasco tem um apelo por 3 razões principais. Sim. Primeiro, pelo engajamento da sua torcida, que é algo impressionante. E quando eu fiz a viagem, eu ainda dei a sorte, né, de ter a estrela, porque você tem que ter sorte na vida também. Claro. A gente ter acabado de ter tido
aquele engajamento de aumento do número de sócios torcedores. E aquilo chamou a atenção do mundo todo. Claro, claro. Então, em primeiro lugar, o Vasco tem esse engajamento da torcida. Em segundo lugar, o Vasco tem, embora ele seja muito conhecido lá fora, a sua história não é tão conhecida. Então, que o torcedor do Vasco ajudou a construir um estádio. Pouquíssima gente sabia que o torcedor do Vasco está ajudando a construir um centro de treinamento e pouquíssima gente sabia que o Vasco é o clube que lutou contra o preconceito racial e social no Brasil. Então, quando você junta esses valores com um terceiro, que é a aptidão global que o Vasco tem, que a marca Vasco tem, essa aptidão global se deve ao fato dele ter sido um clube formado e fundado por imigrantes portugueses no Brasil, homenageando um grande navegador. Então, só isso aí já dá uma aptidão internacional para o Vasco, para a marca Vasco ser internacionalizada. Isso cai nas graças dos potenciais investidores e parceiros. E principalmente também quando eles entendem que o Vasco tem, no mínimo, 20 milhões de torcedores, que é mais do que muita população de muito país, amigo. Sim. O número de torcedores... As pessoas às vezes não se tocam que o Vasco tem mais torcedor que a população de Portugal. Exato. Nós temos mais torcedores que a população de Portugal. E isso é um potencial inexplorado, mal trabalhado. Esse torcedor não é visto como um asset, esse torcedor não é visto como uma possibilidade de ganho real, efetivo para o clube, não é bem tratado, principalmente o torcedor off-Rio. Sim, E quando você consegue dar contorno profissional a isso, comercial, isso se torna uma grande mina de ouro, amigo. E as pessoas perceberam isso, porque também uma coisa que faltava, na minha opinião, ao Vasco, nesses anos todos, era a venda. Normalmente, o presidente do Vasco fica na sua mesa, na sua sala, e um monte de intermediário fica trazendo negócios para ele fica analisando, não só no Vasco, mas nos outros clubes brasileiros. A gente vai chegar entendeu? Lá. É muito raro acontecer o que aconteceu. Um agente político do Vasco empreendeu uma viagem, falar no idioma estrangeiro, diretamente com esses parceiros, e isso também impressionou muito bem. Então, acho que essas variáveis todas ajudaram o Somamos ser um grande sucesso. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar lá, vou falar um pouquinho sobre essa questão também daqui a pouco. Mas, enfim, eu queria tocar num outro assunto aqui que eu acho que é importante, e muita gente fala sobre isso, muito torcedor vascaíno se agita com essas possibilidades, que é a questão do futebol hoje, como você falou no início, é um negócio. O futebol hoje, se o clube não for tocado como uma empresa, infelizmente os clubes vão cada dia se deteriorar cada vez mais. E a questão hoje em dia que vem sendo muito discutida é a questão do clube-empresa. De um clube deixar de ser uma instituição ali como ela é hoje em dia para se tornar realmente, oficialmente, uma empresa. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso e qual seria ali, como sua administração lidaria com essa possibilidade de repente, reverter o Vasco, né, da instituição que é hoje para um clube oficialmente tocado e gerido como uma empresa de verdade. Perfeito. Nós temos, penso eu, 3 formas principais de organizar o clube. Um é o clube continuar sendo essa associação civil sem finalidade lucrativa. Uma outra forma é você fazer o que os americanos chamam de split-off, que é você fazer a cisão do futebol do clube com a parte social e com outro CNPJ você estabelecer um clube empresa que pode, inclusive, pertencer 100% ao Vasco. Isso. Ou pode pertencer uma parte à sua torcida, vou explicar como que isso acontece posteriormente. E uma terceira via é você ter um parceiro, um investidor, que compre, vamos dizer, 51% ou 49%, ou o que for disponibilizado em termos percentuais, para que ele passe a ser um investidor, um parceiro do futebol do clube. Essas 3 formas associativas, o mais importante é deixar claro o seguinte, que seja qual for a forma associativa que o Conselho Deliberativo do Vasco quiser e depois os associados do Vasco quiserem, através de uma Assembleia Geral, porque isso precisa ser debatido nesse nível de profundidade, não obstante qual seja a forma associativa, o importante é que, de uma forma, de outra ou de outra, o Vasco seja gerido como se fosse uma empresa. O Vasco não precisa se transformar em empresa para ser gerido como empresa.
Sim. Então o Vasco, por exemplo, o Barcelona não é clube empresa, mas ele é gerido como se fosse. Então o mais importante é que a gestão profissional é um elemento essencial independente da forma de organização. Agora, você me pergunta, eu, Levenciano, sou a favor do clube empresa? Sou. Eu sou a favor do clube empresa. Mas eu sou um voto no conselho. Claro, Essa claro. essa não é uma matéria que dependa exclusivamente do presidente. Então, o meu dever de casa é trazer essas alternativas de negócios para o Vasco. O que eu pretendo é na primeira não, porque a primeira é a eleição, mas na segunda reunião do Conselho Deliberativo, caso eu seja o presidente, é levar à mesa as opções de Vasco que nós temos. E até então, eu pretendo ter várias propostas de várias possibilidades de termos parceiros para transformarmos o Vasco em clube empresa e também a opção outra, que é o financiamento. Só existem duas maneiras, Mário, da gente fazer o Vasco crescer. Uma é através de endividamento, que é tomando financiamento. Sim. E outra é através de investimentos, que é transformando o Vasco em clube empresa. Cada modalidade tem sua vantagem e sua desvantagem. Se você toma financiamento, você tem que pagar o financiamento um dia. Então, esse dinheiro tem um custo. Essa é a desvantagem. Claro. A vantagem é que você continua 100% dono do seu futebol. Se você fala de investimento em caso de transformação do clube em empresa, você tem a vantagem de que você recebe um aporte de capital para pagar suas dívidas e não precisa devolver esse dinheiro, você não precisa pagar. E a desvantagem de que você perde o controle de uma parte do seu futebol. Então, essas alternativas, o meu dever como um cara que se considera um bom captador de recursos, que eu acho que é a minha principal habilidade, é levar como presidente do clube essas opções para que os vascaínos que têm o poder de decisão possam, então, escolher qual é a modalidade de Vasco que eles abraçam. Sim, colocar na balança e entender qual é o risk and reward das duas situações e poder... Exatamente, fazer o que os bons gestores chamam de análise SWOT. Exato, exatamente. Então, passando aqui para o próximo assunto, primeiro eu queria agradecer aí, tem mais de 2.000 vascaínos aqui nos assistindo simultaneamente. Obrigado por todas as perguntas. Parabéns. Que vocês estão aí deixando para a gente. Um prazer imenso estar aí com todos vocês, com o Levin também. Peço para a galera que chegou aqui agora deixar um joinha para ajudar aí a ser divulgado para mais pessoas. E a próxima pergunta é relacionada à estrutura do Vasco hoje. Nós sabemos que o São Januário parou no tempo, por mais que seja um estádio maravilhoso, tombado no Rio de Janeiro. O Vasco também está num processo muito inicial, lento, da construção do centro de treinamento, com a ajuda da nossa torcida. E minha pergunta para você é a seguinte: como avançar na reforma do estádio e também num centro de treinamento que sirva ao clube, não somente a empresários de atletas, porque a gente sabe que hoje em dia tem uma influência muito grande dentro do nosso clube. Você já chegou a mencionar conversas com uma empresa de construção sueca, né, Cernex, se eu não me engano, e como seria essa parceria? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Na verdade, isso já evoluiu para um contrato, né? Eu contratei a Scenic através do meu escritório. Eu sou o contratante, mas o beneficiário é o Vasco. Ou seja, esse projeto, não obstante eu virar presidente do Vasco ou não, será doado para o Vasco. Esse projeto custa 138 mil euros. Está assinado. Eu paguei hoje, inclusive, a primeira parcela de 16 mil euros. Eu consegui convencer, porque é importante o Vascaíno entender o seguinte, porque muita gente fica desconfiada que... Opa, voltou. Levin, cortou o áudio, cortou... Levin, cortou o seu áudio. Vamos voltar aqui, galera, só um segundo. Se você quiser, desliga o seu, que a gente tenta voltar, não tá com o áudio cortado. Galera, dá aí 2 minutinhos aí que a gente vai resolver o probleminha técnico e já volta. Cortou a câmera agora. Vou dar um toque no Levin aqui para ele poder clicar no link e retornar para a live. Só um segundo, galera. Ele voltou já, sem problema. Vamos lá, deixa eu ver se voltou o áudio. Não, cortou o seu... Desliga o seu... Eu acho que deve ter acabado a bateria. Só um segundo, pessoal, que a gente já retorna aí.
Por enquanto, nada. Não tá dando para te ouvir, Levin. Vê se você desliga o seu e vai sem ele mesmo, não tem problema. Tenta desligar o Bluetooth do seu computador ou do seu celular, que de repente ajuda. Só um segundo, pessoal. Peço desculpas aí, mas ao vivo acontece isso, não tem como. Só daí 2 minutinhos que a gente já volta. Levin vai tentar ali resolver o probleminha técnico que ele está tendo. Vamos ver se ele consegue voltar. Só um segundo, galera. É ao vivo, acontece, não tem como. Mas enfim, peço para a galera que está ao vivo aqui com a gente, aí, mais de quase 2.000 vascaínos, para ajudar o canal aí, divulgar, compartilhar, deixar aquele joinha. Se você é novo aqui, já fica o convite para você se inscrever no canal. Aqui a gente traz notícia, novidade, entrevista sempre para a torcida vascaína. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se o Levin consegue voltar direitinho aqui para a live. Peço paciência aí o pessoal, peço desculpas, mas acontece. Ver se o Levin volta aqui rapidinho. Tem mais pergunta para fazer ainda, não acabou não, galera. Fiquem tranquilos aí que a gente vai falar sobre outros assuntos ainda. O Levin estava falando aí um pouquinho sobre a questão de São Januário, né, da parceria que ele está fazendo, do contrato que ele está fazendo, e vamos ver se ele vai voltar. Enquanto isso, manda as perguntas de vocês aí que a gente troca uma ideia, fala um pouquinho aí. Deixa eu dar uma ligada para o Levin aqui, ver se eu consigo falar com ele enquanto a gente está ao vivo. Dá uma segurada aí, galera. Vai mandando as perguntas aí, ó. Pessoal querendo saber quando teremos mais entrevista com outros candidatos. Teremos entrevista com outros candidatos assim que os outros candidatos estiverem aí realmente disponibilizados, né? Então, até o momento, cara, não tá indo o seu áudio, Levin. Você tá no seu, não tá indo. Não tá indo. Você tá no celular, Levin? Se tiver, faz assim. Você tá no celular? Pois é, não tá, cortou o seu áudio por algum motivo. Não, nada. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tirar o Levin e botar de novo se volta. Se der algum problema, a gente faz outra amanhã de novo, não tem problema, galera. A gente continua as perguntas amanhã. Deixa eu dar uma ligada pro Levin aqui, só um segundo. Só um segundo, galera, que eu tô ligando aqui ao vivo. Ele deve estar tentando. Voltou aqui, vamos ver se volta agora. Tá me ouvindo? Nada. Você... Problemas técnicos, galera. Desculpa aí. Vai continuar. Se Deus quiser, a gente vai continuar aqui. O pessoal está perguntando sobre outros candidatos. Como eu falei, assim que outros candidatos aí aparecerem, até o momento o Levin é o único, mas assim que tivermos outros aí, Edmundo, Júlio Brandt, Campelo, a gente vai realmente fazer o convite. A galera pedindo para ele desligar o celular. Pois é, pode ser uma boa. De repente o Levin reiniciar o celular dele. Vamos ver se ajuda. Levin, se você estiver me ouvindo, de repente tenta reiniciar o seu celular para ver se funciona. Vamos lá, deixa eu ver a galera que está aqui, ó. Vou ver se ele... Levin, uma outra alternativa também é você desligar o Bluetooth do seu celular. Que pode ser que ajude. Deve ser o Bluetooth. Deixa eu dar uma ligada pro Levin aqui.
Acho que ele está reiniciando o celular, galera. Ele me mandou aqui, o filho dele falou que vai reiniciar o celular dele e ele já volta. Só um segundo aí. Vai mandando as perguntas aí, ó. Mário, existe possibilidade do Levin ir trabalhar junto com o Júlio Brandt? Pois é, uma boa pergunta. De repente a gente pergunta ao Levin aqui se ele conseguir voltar. Fiquem aí, que o Levin conseguindo voltar, a gente já fala com ele sobre isso também. Mandar um abraço pra galera aí, ó. O pessoal que tá ao vivo aqui, ó. Meu amigo Rafa Cruz Maltino tá na área. Abraço, Rafa. Vai botando aí nos comentários de onde no Brasil e do mundo vocês estão assistindo a nossa live. Mandar um abraço aqui também pro meu amigo Alexandre Laureano. Tamo junto, Alexandre. Grande abraço, meu irmão. Vamos lá. Meu amigo perguntou aqui sobre chapa única. De repente, se o Levin conseguir retornar, a gente fala com ele sobre isso. Tem bastante pergunta ainda para a gente fazer. Caso tenha algum problema mais sério, o Levin não consiga voltar hoje, a gente faz amanhã, faz depois da manhã, te marca aí, não tem problema. Tá todo mundo de quarentena, então a gente com certeza não vai faltar tempo. Então, não tem problema. Vamos só esperar aqui mais alguns minutos. O Levin tá voltando, acho que ele vai desligar o Bluetooth. Já tá online de novo aqui, o Levin já tá entrando aqui, galera. Só um segundo. Retornou, vamos ver. Vê aí agora, foi? Voltou. Porra! Não tem problema. Galera, aproveita. Meu bonezinho aqui agora. Garota. Galera, aproveita aí que o Levin retornou. Pô, vamos chegar deixando aquele joinha. Aproveita aí, ó. Tem quase 2.000 vascaínos aí. Dá aquela moral, divulga aí para mais vascaínos, pessoas aí. É muito importante esse tipo de bate-papo para a gente poder mostrar para o torcedor as opções que o Vasco vai ter no futuro. Então, eu peço para a galera compartilhar, divulgar, sempre acompanhar, porque a gente sempre vai estar trazendo. Não vai ser a primeira vez que o Levin vai vir aqui, a gente vai trazer outras vezes, tanto o Levin quanto outros candidatos, para a gente poder falar de Vasco. Então, vamos lá, Levin, voltando aí sobre São Januário. Peço desculpa a você, a todos aí, mas as pessoas resolvem me ligar na hora da live, cara. Aí dá um telefone. Eu falei pro pessoal que se por acaso caísse, a gente voltava amanhã, voltava depois da manhã. Não, toda vez que tem uma live, alguém me liga no meio da live. Pô. Não vamos ligar pro Levin, galera. Não vou atrapalhar aí. Valeu, vamos que vamos. Vai lá, vamos falar de São Januário, então. Então, é importante o Vascaíno entender o seguinte. O governo sueco ele tem um programa de exportação de serviços de engenharia civil para incentivar as empresas de construção suecas, porque a Suécia tem muito recurso, a Suécia tem muita tecnologia de engenharia, principalmente especializada em sustentabilidade ambiental, mas a Suécia não tem um território muito grande. Então, para eles expandirem essa capacidade deles de fazer obra, eles procuram países que têm uma grande área geográfica. Então, a CERN, que é uma empresa que faz muita obra nos Estados Unidos, na Índia, na África do Sul, porque são países com muita extensão territorial. E o Brasil estava no radar deles, estava no interesse deles de entrar no Brasil. E aí juntou essa possibilidade de a gente poder aproximar eles dos órgãos estatais aqui do poder público, com a nossa necessidade de ter uma reforma de São Januário, que, como você bem colocou, é um lindo estádio, com muita história, né, que nos deu muitas alegrias, que nos dá muito orgulho, mas que precisa ser modernizado, principalmente com relação à capacidade de público, porque a torcida do Vasco hoje ela é tão engajada que nós termos um estádio que comporta cerca de 20 mil pessoas é muito pouco para o nosso tamanho. Então, o aumento da capacidade de lugares de São Januário é essencial, e isso tem também um caráter do ponto de vista do planejamento financeiro de futuro, de futuro próximo, que é você aumentar a tua capacidade de recebíveis. Quando você faz uma reforma de um estádio, o que você poderia receber em termos de ticketing, que seria o equivalente ao máximo de 22 mil pessoas, você passa para, como no nosso projeto, para 55 mil pessoas. É mais do que o dobro. Está entre 2,5 vezes que a gente consegue hoje de ticketing. Sendo que você tem lugares com preço diferenciado, porque você cria uma série de lugares especiais dentro do estádio, onde você tem serviço de hospitalidade em camarotes, você tem cadeiras cativas anuais, então você tem uma série de serviços que aumentam a capacidade de receita. Você, por exemplo, o projeto ele contempla a possibilidade de você ter 42 bares, restaurantes, estacionamento, hospital, hotel,
os off-rios terem um lugar para ficar também quando vierem assistir o jogo do Vasco, que vai Museu. ser bastante utilizado. Museu pode entrar nisso aí também? Museu está contemplado, centro administrativo, tudo isso está dentro dessa reforma. Então, a gente tem aí um aumento da capacidade de recebíveis e isso aumenta a tua capacidade de tomar crédito também. E isso torna possível o projeto, uma vez que ainda tem o seguinte, a Senic, ela dá um tempo de carência, normalmente 2 anos que você não precisa começar a pagar. Ela financia 85% da obra com os bancos suecos, que já são parte do grupo econômico voltado para esse tipo de projeto, porque é um projeto do governo sueco, é um projeto estatal do governo sueco. Então, o juro é muito baixo, o juro é de 0,6% ao ano. Perfeito. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, que eu tinha uma dúvida em relação a isso, que eu lembro que na uma live que você fez no Instagram, talvez eu tenha entendido errado, que na minha percepção eu tinha talvez captado entre 5% e 6%, mas agora está explicado. Não, 0,6%. Tudo bem que é em euro. Então tem um risco, risco cambial para ser analisado. Isso. Mas esse risco cambial, perto de um juro tão mais baixo do que aquele que a gente está acostumado, Mário, o euro teria que aumentar 100 vezes para que não valesse a pena, entendeu? Exato. Então vale muito a pena. E eu tenho certeza que com o CEO, que está encantado com o nosso projeto, o Prashant Argaval, que é um indiano, que é o CEO da Senic, que ele nos daria, em vez de 2 anos, 3 anos de graça, sem precisar pagar. E isso seria o tempo de construção do estádio. Ou seja, a gente vai ter a construção do estádio sem precisar desembolsar absolutamente nada com relação ao custo da construção do estádio, exceto os 15% que a gente precisa fornecer através de um outro financiamento de recursos próprios, porque a Senic vai até 85%. É uma regra do governo sueco. Do mesmo jeito que se você for comprar um apartamento financiado, buscar recursos no banco, você tem que dar alguma entrada, 15%, 20%, é o mesmo tipo de sistema, entendeu? E durante esses 3 anos de carência, você já poderia estar captando recursos, como você falou, com venda de naming rights, venda de camarote. Exatamente. O que eu já estou fazendo, tá, Mário? Porque as pessoas falam, uma pergunta muito recorrente de todo mundo é qual vai ser o seu primeiro ato quando presidente do Vasco? Calma. O primeiro ato já foi, que é esse planejamento, né? Então, essa pergunta vai chegar já aqui. Vamos lá, passar para a próxima aqui. Excelente sua colocação aí. Acho que a galera conseguiu entender legal aí. Essa pergunta agora é uma pergunta que é uma pergunta polêmica, mas que tem que ser posso feita... só complementar uma coisa? Claro. Eu acho importante que o torcedor vascaíno entenda que isso não é promessa e não é mais projeto, tá? O projeto arquitetônico de São Januário está contratado, será entregue, será doado ao clube de qualquer maneira, independente do Leve vir a ser o presidente ou não. O parceiro está aí, que é a Senic, e o financiamento será levantado e o poder público está avisado e está inconforme. Então não é um papo de discurso político de campanha, não. Existe um trabalho que foi feito junto à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, que está ciente desse projeto de São Januário e está em conformidade a fazer e tomar as decisões e medidas necessárias para resolver o problema do entorno. Eu tive hoje reunião com o Bruno, que é o secretário de esporte, que é vascaíno. Tive reunião com ele ontem também, e ele está completamente alinhado com a ideia de prosseguir com esse projeto, no sentido de cuidar do entorno enquanto a gente cuida da obra do estádio. Até porque o entorno vai ter um impacto gigantesco e, obviamente, vai precisar ter uma modernização. Sim, a mão do poder público. E as pessoas ali vão lucrar demais também. A comunidade... Demais. A gente vai colocar um hospital na comunidade. Mano. Isso, a comunidade. Exato. É desejo do poder público que tem uma UPA ali. Então a gente vai colocar uma UPA, a gente vai aproveitar essa obra para colocar uma UPA. Perfeito. Então, aí, informação importante para a galera da comunidade da Barreira aí, tá vendo? Enfim, passando para a próxima questão aqui, como falei, um pouquinho polêmica, mas acho que é importante perguntar, né? A gente, dentro das categorias de base do Vasco, hoje em dia, a gente vê a molecada sendo leiloada, né? Para empresário, para empresas que agenciam jogadores, muitos jogadores que só são titulares ou entram se tiverem na mão de empresário A, B ou C. A gente sabe que isso acontece, por mais que a gente não possa citar nomes aqui, a gente sabe que acontece. Então eu queria saber como você conseguiria mudar isso caso venha ser presidente do clube. Rapaz, o bom de você ser um administrador com conhecimento jurídico, e muita gente acha que é o contrário.
Eu, na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi a escola militar, e quando você faz uma escola de formação de oficiais, você sai formado administrador. E depois eu fiz direito por causa das funções que eu exercia na Petrobras de gerenciamento de contratos, e foi importante para mim dominar um pouco a área jurídica para eu cumprir a minha função um pouco melhor. Então, na verdade, é muito importante você ter um gestor que tenha conhecimento jurídico. A primeira coisa que tem que ser feita, Mara, é aplicar a lei. Nós temos que lembrar que nós estamos tratando de menores de idade. Existe um Estatuto da Criança e do Adolescente e existem regras rígidas da FIFA para lidar com menor de idade. Nós vamos ter mão de ferro com relação ao cumprimento da norma. As nossas crianças e adolescentes vão ser protegidas dessa maldade que o mercado faz com elas. O Vasco vai cuidar dos seus meninos. Então, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, o Vasco vai utilizar a escola como um grande centro formador de profissionais de carreira de futebol. Nós não vamos dar só primeiro e segundo grau para as nossas crianças. Nós vamos ensinar elas a ter uma educação financeira, nós vamos ensinar elas a falar em público, nós vamos dar inglês para elas, porque isso é uma ferramenta muito importante para dar mais valor para elas no mercado futuramente, quando eles se tornarem craques. Nós vamos realmente investir nas nossas crianças e adolescentes de maneira a fidelizar essa relação com o clube. Para que a gente... O empresário não é não é que ele é um inimigo, ele não é inimigo, mas ele vai ter que cumprir a norma. Se tem norma da FIFA, se tem regra legal sobre como lidar com criança e adolescente, essas regras vão ter que ser observadas na minha gestão. Nós vamos fazer isso com mão de ferro, nós vamos cuidar e blindar as nossas crianças e nossos adolescentes de qualquer tipo de utilização deles como coisa. Eles são crianças, são adolescentes, nós vamos dar um futuro para elas. Nós pretendemos fazer convênios com universidades nos Estados Unidos, por exemplo, para aqueles que não consigam chegar ao status de se tornar um profissional de futebol, que eles possam jogar nas universidades, porque o esporte nos Estados Unidos tem um valor universitário, isso pode dar bolsa a eles. Ou seja, a gente quer criar um ambiente tal para essas crianças e adolescentes que não vai ter pai no Brasil, não vai ter mãe no Brasil que não queira que seus filhos estejam no Vasco, cuidados pelo Vasco. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Em segundo lugar, a gente vai separar um centro de custo para a base, para que a base tenha um investimento intermitente. O nosso orçamento é R$400 mil por mês, são R$4.800.000 que a gente pretende deixar separado, única e exclusivamente para o que a base necessitar, sem retirar e nem pôr um centavo desse orçamento, porque nós entendemos que a base é a nossa fábrica de craques, é a nossa fábrica de talentos. Então a gente tem que dar realmente muito investimento na base, ter muito cuidado, ter uma atuação muito criteriosa, nesse sentido de todos entenderem que a gente está lidando com crianças e adolescentes, e criar uma regra, amigo, que na nossa gestão, atleta, talento do Vasco não vai embora com 17, 18, 19 anos. É no mínimo com 23, 24 anos. Quem quiser levar antes, que pague o máximo da cláusula penal. E a gente vai acabar com essa farra do boi no Vasco. Até porque a gente precisa de novos ídolos, né? Exatamente. E craque se faz em casa. Quanto mais no Vasco, que a água é boa. Quantos craques a gente fez, inclusive ultimamente, que poderiam estar brilhando aqui. Imagine se a gente tivesse hoje o Douglas, o Paulinho, o próprio Matheus Vital, todo mundo, né, o Luan, todo mundo atuando pelo Vasco. A gente teria um time forte. Ou seja, o nosso time não é forte, não é por causa que a base não produz, é porque a gente não conseguiu ter inteligência financeira adequada e responsável de se fazer com que a gente consiga utilizar os nossos talentos em benefício próprio, que inclusive é o que os garotos querem. Os garotos, né, eles crescem no Vasco e querem brilhar no Vasco, entendeu? Então a gente precisa dar essa opção para eles. Perfeito, perfeito. Obrigado. Passando aqui para a próxima pergunta, que são duas perguntas e uma pergunta só. Primeiro, como que seriam ali os seus 100 primeiros dias de gestão, né? Aquela gestão imediata, aquele choque de ordem que teria que ter dentro do clube. E já encaixando numa próxima pergunta que, caso você seja realmente eleito presidente nas próximas eleições, nós, torcedores vascaínos, estamos muito acostumados com termos como
terra arrasada, herança maldita. Então eu queria saber como que você fugiria. Você sabe a situação do clube, não é desculpa para ninguém, todo mundo que está brigando para ser candidato e presidente do Vasco sabe o caos financeiro, o caos político, o caos administrativo que o Vasco tem hoje. Então eu queria saber como que você vai fugir desse tipo de termo, desse tipo de pensamento, até eu diria, que Campelo teve, infelizmente Roberto teve, e infelizmente, obviamente, que o Eurico falava muito sobre isso também. Infelizmente, Mário, a política do Vasco nas últimas décadas, não diria nem nos últimos anos, mas nas últimas décadas, foi uma política sempre de desconstrução de imagem do presidente da atuação. Sempre foi isso. Ou seja, o Roberto, com o grupo político dele, desconstruiu a imagem do Eurico para entrar no Vasco. Depois, o Eurico, para voltar, desconstruiu a imagem do Roberto. Depois, os grupos que se uniram em torno do projeto aí da Sempre Vasco desconstruíram a imagem do Eurico novamente. E a gente vive de desconstrução de imagem. Só que desconstrução de imagem é um aspecto, planejamento é outro. Então as pessoas perdem tanto tempo desconstruindo a imagem uma das outras que esquecem do que é essencial para se poder administrar qualquer instituição, que é fazer um planejamento realmente que possa ser executado. Sim. Então, os 100 primeiros dias já começaram. Os 100 primeiros dias começaram antes de se assumir. Começaram quando eu resolvi fazer aquela viagem para a Europa, para o Oriente Médio. Ali foram os 100 primeiros dias. Foi na construção de um projeto palpável, viável, tangível, que é o que eu chamo de somamos, para que a gente possa ter um norte e que a gente possa, ao assumir o Vasco, simplesmente implementar aquilo que já foi debatido, já foi mostrado, já foi discutido, já foi esmiuçado, já foi democratizado com o vascaíno, e é um projeto que o vascaíno quer. O que a gente está tentando mudar na política do Vasco, e por isso que a gente entende que a gente é uma terceira via, por isso que a gente entende que a gente é um novo na política do Vasco, é porque a gente quer entregar para o vascaíno o desejo de ter um projeto executado, e não simplesmente a escolha de uma pessoa, de um salvador da pátria. Nós queremos sair dessa coisa subjetiva. O vascaíno pode gostar do Levin, pode não gostar do Levin, pode gostar do Campelo, pode não gostar do Campelo, pode gostar do Júlio, não gostar do Júlio, mas eu acho que isso aí tem que ser menos importante do que qual é o projeto que cada um tem para o Vasco. Qual é a ideia de Vasco que cada um tem a entregar. Então, o que nós queremos dar ao vascaíno é um projeto. Então, os 100 primeiros dias vai ser uma grande reforma administrativa para que a gente possa efetivamente organizar a instituição, né, estabelecer determinadas premissas básicas, como, por exemplo, o Vasco não tem um organograma. O Vasco não tem procedimento, praticamente nenhum, em termos de metodologia de processos administrativos. O Vasco precisa de elementos básicos, de um propósito, de uma visão, de uma missão, de valores, das suas pessoas serem treinadas com relação àquilo que se quer do Vasco. O Vasco não tem uma filosofia de clube, o Vasco não tem uma filosofia de jogo. Por exemplo, muita gente fica perguntando quem é o treinador, quem é o treinador. Não interessa quem é o treinador no momento que você não tem uma filosofia de jogo. O Vasco tem que ter uma filosofia de jogo. E aí, dentro dessa filosofia de jogo, buscar elementos técnicos que se encaixem nessa filosofia de jogo. Então, isso é que a gente pretende dar ao clube de imediato. E executar as parcerias que certamente terão sido fechadas anteriormente no planejamento que foi feito. O que a gente está fazendo é esticar o nosso mandato para 4 anos, na verdade. O primeiro ano já começou, independente da gente ganhar ou não. E eu tenho certeza que mesmo que a gente não ganhe, muito do que a gente está construindo vai poder ser utilizado pelo clube. Seja em termos de ideia, seja em termos de projeto, seja em termos de parcerias, o clube vai... Eu acho que, de alguma maneira, a gente já está prestando um serviço para o clube. A gente já está divulgando o clube no mundo todo, a gente está trazendo potenciais parceiros, a gente está dando novas ideias. No Somamos, nós temos 13 fontes de receita, sendo que 9 são inéditas no futebol brasileiro. Então, a gente já está oferecendo alguma coisa para o clube palpável. Não é um discurso de campanha, é algo concreto, que pode realmente ser utilizado e mudar a história do nosso clube. Perfeito, perfeito. Primeiro, agradecer de novo aí, ó, tem mais de 2.200 vascaínos aqui com a gente, prazer imenso, galera, um grande abraço a todos vocês aí, e teremos mais bate-papos, podem ter certeza, não só com o Levin, mas com todo mundo aí envolvido nesse ano de eleição no Vasco. Próxima pergunta, é uma pergunta que muita gente estava me fazendo, muita gente querendo saber,
que é em relação ao material esportivo, né? A torcida vascaína, como a gente sabe, sonha com grandes marcas, Nike, sonha com Adidas, Puma, e numa das suas últimas, dos seus últimos vídeos, lives que você fez no Instagram, você comentou sobre uma predileção sua em relação à marca italiana Givova, que patrocina atualmente a seleção da Venezuela, do Iraque, no Brasil está no Tombense. Primeiro, eu queria saber se você tem disponibilidade de conversar com outras marcas, e segundo, como estão aí, obviamente, essas negociações com a marca italiana Givova que você comentou, né, algumas semanas atrás. Sim, a Divova é uma das fornecedoras de material esportivo que a gente conversou ou ainda vai conversar, né? Nós já tivemos a nossa equipe conversando com a Nike, nós vamos conversar com a Adidas, nós vamos conversar com a Macron, e a Divova me impressionou muito, positivamente, apesar de algumas críticas com relação a um episódio que aconteceu de entrega de uniforme com a seleção da Venezuela. Isso, que, na verdade, também foi muito mal explicado, porque a Venezuela foi fazer um amistoso com a Espanha e estava tudo planejado. E, de repente, a Venezuela resolveu, do nada, fazer um outro amistoso com a seleção da Catalunha, que não estava planejado, que não estava previsto. Sim. O que aconteceu foi isso. Pô, e aí os caras não tinham previsto isso e tentaram se virar da maneira como dava, né? Porque as pessoas contam um lado da história, mas não contam o que aconteceu. A Venezuela saiu para fazer um jogo amistoso com a seleção da Espanha e resolveu fazer um outro, tipo um jogo treino com a seleção da Catalunha, e isso não estava planejado, entendeu? Agora, a Divova, ela foi eleita em 2018 por muitos europeus, por muitos órgãos europeus, como a empresa dos uniformes mais bonitos do ano. E é uma empresa jovem, é uma empresa nova, que quer desbravar e que precisa de um carro-chefe, de um grande clube. Então, para mim, que procuro sempre ser um visionário na administração, porque a gente fazer o que todo mundo espera é muito fácil. As oportunidades não estão onde todo mundo está indo. As oportunidades estão aonde você enxerga que existe potencial. A Nike, há 30 anos atrás, era uma mera importadora da Tiger e se tornou a Nike. Mas quem investiu na Nike quando ela era uma importadora da Tiger talvez tivesse as mesmas críticas que está se fazendo hoje com relação à Divova. E a Nike se tornou a Nike. Porque o Vascaíno tem na memória a Champs, que foi aquele... mas não tem nada a ver, era uma coisa regional, nacional, não era uma empresa. A Divova, ela fornece material esportivo para 60 clubes e para várias seleções, não só de futebol, mas de voleibol, de basquetebol, de vários outros, de futebol de salão, vários outros esportes, inclusive ela é uma das preferidas no Oriente Médio. Ela fornece para vários clubes dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Não está faltando dinheiro ali para os caras escolherem. Sim. Se os caras nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, tá indo na Divova, é porque alguma qualidade tem. Entendeu? E em relação a preço, você sabe dizer alguma coisa? Pois é, e aí é o que eu acho que também, assim, eu, como todo vascaíno, eu vou conversar com a Adidas. Está marcado o encontro com a Adidas. Entendeu? Está dentro do nosso plano de negócio. As coisas pararam um pouco aí por causa do corona. Mas eu estava para ir conversar em São Paulo com o pessoal da Adidas e foi conversado já com o pessoal da Nike na Holanda. A Nike não está com os olhos muito voltados para o mercado sul-americano, para o mercado brasileiro. A Nike é uma empresa que não é que não seja possível trazê-la, mas é uma empresa mais difícil de trazê-la no momento. A Adidas é possível, acho que é possível, porque ela está em vários clubes, mas a gente tem que botar na balança o seguinte: vale mais ser o principal cliente de uma empresa que está crescendo e querendo crescer, ou vale mais a pena ser mais um no meio da multidão dentro de uma outra empresa de fornecimento de material esportivo? É isso que a gente quer botar na balança. E aí depende de quanto vale o show, Mário. Exato. Se a Divova me pagar para o Vasco, o que eu pedi para elas pagar, que ela me ofereceu inicialmente $600 mil. Eu falei, nem pensar. Nem chance zero, que seria 3 milhões de reais. Aí ele falou, você quer quanto? Pô, eu quero o maior contrato de fornecimento de material esportivo do Brasil. Quero 30 milhões de reais por ano. O cara, tá bom. Vou pensar, vou conversar com o meu presidente e pretendo te mandar uma proposta. Se a proposta vier nesse patamar, nós estamos falando de um contrato 15 vezes maior do que o que a gente tem hoje. Pelo menos 10 vezes maior do que a gente tem hoje. Aí o às vezes, alguns vascaínos parece assim, um cara que está passando necessidade na porta da igreja, aí você chega com bife com batata frita para ele, e o cara, não, só quero se for caviar.
Porra, a gente tem que saber qual é a oportunidade que a gente tem, Mário. Se a não... gente está falando de receber 30 milhões por ano, em vez de receber 2,5 milhões por ano, e outra coisa, eu pedi 100 mil peças. Hoje o Vasco recebe 30 mil. Só o Flamengo no Brasil, se não me falha a memória, recebe 100 mil peças. 100 mil peças é peça pra caramba. É muita peça. É mais do que o triplo do que a gente recebe. Então, se a gente tiver um contrato de 30 milhões, 100 mil peças, por que eu não vou? Sim, entendeu? E foi o que você falou no começo, tem que colocar na balança. Se o contrato for realmente favorável para o clube, eu acho que não tem motivo. Exatamente. E outra coisa, aí as pessoas podem não entender, mas como? Como que você consegue levar um preço de 3 para 30? É fácil. A venda, Mário, tem que sempre ser sistêmica. Você só consegue fazer alguma coisa produtiva do ponto de vista financeiro se você tiver uma visão sistêmica das coisas. Material esportivo, venda de camisa de material esportivo, não dá dinheiro para fornecedora de material esportivo. Por exemplo, a Adidas, ela não ganha com o fato dela vender muitas camisas do Flamengo ou dos outros clubes que ela fornece material. Ela ganha porque o cara que vai ali dentro da Adidas comprar uma camisa do Flamengo, ele acaba levando uma bola, um tênis, camiseta, boné, ele acaba comprando, e é isso que interessa para eles. O que eu estou fornecendo para esses fornecedores de material esportivo que está levando o valor da marca Vasco como possível recebedor desse material esportivo para um patamar tão mais alto? O que eu estou dizendo para eles? Cara, olha só, eu vou construir 300 casas Vasco no Brasil inteiro. A torcida do Vasco, ela está distribuída uniformemente pelo Brasil inteiro. Então, eu vou permitir que nas casas Vasco você venda não só as camisas do Vasco, mas os seus produtos também. E aí você dá àquela empresa a possibilidade dela ter 300 lojas sem custo operacional, sem custo de pessoal. E aí interessa muito. Claro. E aí o cara soltou os olhos, porque quando eu cheguei para ele e falei, eu não quero 600 mil dólares, eu quero 6 milhões de dólares, o cara começou, não, você está brincando comigo, não, eu vou te explicar como que isso vai acontecer. E aí eu falo para o cara exatamente isso. Entendeu? E você estaria oferecendo também, você estaria oferecendo 20 milhões de clientes dentro do Exatamente, é isso. Esse poder, por exemplo, quando eu cheguei para o Benfica, eu tive uma reunião com o diretor de marketing do Benfica para falar sobre as casas Vasco. E inicialmente eu cheguei lá e falei, eu quero uma ajuda do Benfica. Ele ajuda como? Eu quero uma ajuda financeira e quero entender a logística de vocês, como é que vocês construíram 247 casas Benfica para que a gente possa implementar esse projeto no Vasco. Aí o cara inicialmente ficou, mas por que eu vou te dar isso? Eu falei, porque você tem 5 milhões de torcedores, eu tenho 20 milhões. E se eu fizer o vascaíno entender que você é o clube que está ajudando o Vasco no Brasil, o vascaíno adotar o Benfica como seu clube de coração em Portugal, você multiplica o seu consumidor de uma base de 5 milhões para 25 milhões. É assim que se faz negócio, Mário. É assim que a gente está vendendo o Vasco no mundo todo, com esse raciocínio sistêmico, montando novos negócios dentro de novas ideias, criando novas fontes de receita. Você sabe quanto é que o Benfica arrecada com as casas Benfica por ano? 30 milhões de euros. Pois é. 30 milhões de euros. São cerca de 200 milhões de reais. É a receita do Vasco de tudo. É Sim. Toda a receita que o Vasco tem hoje, com televisão, com venda de talento, com empréstimo, com bilheteria, e te fazer uma royalties, material esportivo. Toda essa receita do Vasco hoje é equivalente ao que o Benfica arrecada só com as suas casas Benfica. E em relação então a gente pretende trazer essa lógica para o Vasco. E em relação a essas casas Vasco que você disse, elas seriam feitas pelo clube ou seriam em parcerias? Não, é sistema de franquia. Eu acho que o Vasco ele tem o core business dele. Eu acho que a gente não pode se desviar do nosso core business. O nosso core business é fornecer alegria para o torcedor através do desenvolvimento e performance esportivas em modalidades esportivas. Esse é o nosso core business. A gente não pode se afastar do nosso core business. Então, tudo que não for o nosso core business tem que ser delegado e a gente receber royalties. O royalties é um sistema de franquia. Eu tenho certeza que vai ter comerciante no Brasil inteiro
disputando a possibilidade de ter uma franquia da Casa Vasco, cara, porque isso aí não tem como dar errado. É um lugar de entretenimento para o vascaíno, é um lugar que atende uma demanda super reprimida do vascaíno, é um lugar onde o vascaíno pode se associar, isso vai aumentar o número de sócios do Vasco, é um lugar onde o associado, o torcedor pode votar, o associado pode votar, é um lugar onde ele se reúne para ver jogos, onde tem restaurante, bar, venda de produtos licenciados. Isso é um grande mina de ouro para o clube, para o comerciante que investir nisso, e é uma demanda do torcedor Rio, justa, que merece ser atingida através desse projeto. Esse ponto que eu ia falar, infelizmente, o grau de reclamação e satisfação dos torcedores fora do Rio de Janeiro em relação a não terem lojas, realmente isso aí exatamente, isso atende essa demanda, vai multiplicar o número de associados do Vasco. Eu tenho certeza que isso vai criar facilidade para a associação. O cara não precisa vir ao Rio de Janeiro, não precisa se preocupar com, entendeu? Ele vai fazer a associação lá, ele vai poder votar lá, inclusive. Vai se sentir representado, né? Exatamente, e a gente pode mandar os ídolos para lá também, em vários eventos festivos, em datas comemorativas importantes, de grandes títulos, do aniversário do Vasco, a gente fazer uma caravana e dar também serviço a esses grandes ídolos que nos serviram, que foram campeões, que também merecem ter essa acolhida, entendeu? E que podem ser úteis nessa captação que a gente quer para aumentar o nosso número de sócios. Exato, super importante. Peguei uma pergunta aqui dos comentários da galera agora, uma pergunta que surgiu agora, não estava nem na minha pauta aqui, mas achei interessante, que é a seguinte: você pretende fazer um portal de transparência contendo contratos? Sim, com certeza. Cara, a gente pretende implementar no Vasco uma metodologia de gestão chamada Scrum. O Scrum é uma metodologia de gestão que é aplicada pela Amazon, pela Google. A Toyota melhorou muito a sua produtividade depois que passou. E o Scrum é isso, nada é cinza, nada é obscuro. Tudo é às claras, com muita luz. Então, a gente pretende fazer com que dados como esse, como a criação de um portal de transparência, sejam algo que o vascaíno se orgulhe de ter todas as informações esmiuçadas. Nós não temos que esconder nada para ninguém. Tem que ser tudo aberto. Legal. E agora, antes da gente fechar, vou fazer mais duas perguntas, que acho que uma que eu acho que eu preciso fazer, que acho que está dentro do seu paralelo aí, que é o que é o Somamos, que é o Somos o Maior do Mundo. Você falou sobre os projetos e tudo mais, mas se você pudesse dar uma esmiuçada, falar um pouquinho mais se você vai disponibilizar isso aí para a galera online ou em alguma plataforma. Aqui o Somamos, tá? Sim, né? sim. Ele isso aí vai estar Está na sua segunda parte. Eu sempre faço questão de pedir aí uma licença tua de 2 minutinhos para a gente passar rapidamente o que tem no Somamos, que eu acho importante, assim, que é o detalhe, né? Claro. O Somamos ele tem 2 partes. Uma é um futuro próximo para o Vasco, que é uma nova visão para o futebol, a filosofia, missão, visão e objetivos do Vasco. Por que o Vasco é o clube perfeito para o desenvolvimento desse projeto? Filmes são a melhor maneira de dizer a história do Vasco. Oi. Voltou. Tô aí? Tá aí. Voltei? Voltou. Ah, tá. Então, filmes são a melhor maneira de contar essa história para o mundo, a importância de quem e por quê, uma matéria de credibilidade, porque quem, um propósito válido, a gestão profissional e a equipe, as ferramentas, os princípios ou pilares. Aí vai para o plano estratégico. O plano estratégico, Mário, são 42 itens que inclui a renovação política, a revisão dos estatutos, análise SWOT, governança, compliance, credibilidade, responsabilidade social, inclusão, compromisso ambiental, um Brasil sem corrupção, a legislação brasileira de combate à corrupção, a filosofia de jogo de acordo com a filosofia do clube, ciências no esporte através de inovação e tecnologia, o CAPRES, as propriedades do Vasco, a expansão da Escola Vasco da Gama, o Centro de Memória e o Museu do Vasco da Gama, o projeto para um centro administrativo, análise financeira, o compromisso com a folha, o compromisso com os credores, o compromisso com o poder público e o pagamento das taxas, Profut, o investimento requerido para o futebol, o investimento requerido para as categorias de base, o investimento requerido para o futebol feminino, os centros de treinamento, os esportes olímpicos e os projetos de incentivo fiscais, os requerimentos, os investimentos requeridos para o basquete masculino e feminino, para o remo masculino e feminino,
para os esportes aquáticos, para o atletismo, para os esportes existentes, para os novos esportes, para o e-esporte, que é uma coisa que também a gente pretende investir. Os investimentos requeridos para os esportes paralímpicos, o estádio de São Januário, a reforma de São Januário, a criação do Vasco Global Partnership, que é uma empresa internacional para captação de recursos no exterior para o Vasco, as vendas, uma nova forma de se relacionar com os torcedores e os sócios, os fãs off-rios, a expansão do número de fãs do Vasco, o aumento das receitas, e aí no aumento das receitas vem as 13 fontes de receitas, que são o estádio novo, o naming rights, o programa de expansão do número de sócios como um tipo de opção futura para empresários, o projeto de expansão para craques, o censo do Vasco, o Planeta Vasco, o Marketplace do Vasco, a venda de equities do Vasco, o Support Direct, a base, os direitos de televisão internacionais, os prêmios, as casas de aposta e os financiamentos. E aí vem o investimento requerido total, como esse investimento vai ser manuseado e a supervisão desse investimento. Isso é o Somamos, que está na sua segunda fase, né, vai ser detalhada para uma quarta fase e na quinta fase vai ser democratizado. Perfeito. Para que todo vascaíno entenda qual é esse projeto. Beleza, perfeito. Tá aí, ó, galera. Pessoal, que muita gente perguntava sobre esse projeto e tudo mais. Peraí, tá aí, agora eu, peraí. Eu que não estou te ouvindo agora. Peraí. Tá me ouvindo? Peraí, vou sair e voltar para ver se vai. Peraí. Tá Beleza. falando? Peraí. Tô falando. Levem vai voltar aí, galera. Só um segundo. Aproveita aí, ó. Tem mais, sei lá, galera na live, 2.200 vascaínos assistindo aí. Sei que tá tarde, tá ficando tarde, 9h30 da noite já, mas já a gente vai fazer mais algumas perguntinhas aqui. E obrigado aí pela presença de todos vocês. Pessoal que tá chegando aí agora, já deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal. A entrevista vai ficar disponível para todo mundo no canal, então não vai ser apagada, vai estar aí disponível. Se você chegou agora, acho que vale a pena você voltar e assistir desde o começo, muita coisa interessante. Se a galera quiser mandar perguntas aí, muita gente também perguntando sobre membro do canal. Quem quiser se tornar membro é só correr aqui embaixo, tem um botãozinho azul e branco escrito ali, seja membro. Você clica ali e você se torna membro, tem grupo de zap e outras coisas que a gente faz para todos vocês, então aproveitem. Opa! Voltou? Beleza. Voltou? Tô te ouvindo agora. Então, beleza. Vamos partir aqui para uma das últimas perguntas, que é a seguinte. Muita gente também pergunta isso, fica a galera aí sempre querendo saber. Primeiro, por que você não ajuda agora? E se você já disponibilizou alguma forma de praticidade para que o Campelo pudesse aceitar a sua ajuda? E segundo, se você vier a ser presidente do Vasco no futuro, se você aceitaria, obviamente, a ajuda de outras pessoas, de outros candidatos, de grupos políticos, se você estaria aberto e não fechado, que é como o Vasco está aí há tanto tempo. Rapaz, eu vou responder primeiro a segunda e termino com a primeira. Beleza. Sim, eu acho que todo vascaíno tem que estar aberto a receber ajuda de qualquer outro vascaíno. Eu vou ter o maior prazer não só de receber ajuda de todo e qualquer adversário político que eu possa ter tido nessa campanha, como, mais do que ajuda, de integrar ele em qualquer projeto que ele tenha, que ele esteja disposto a fazer em benefício do Vasco, qualquer tipo de colaboração. Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, mas não só. Quando eu falo de que a pacificação é uma bandeira nossa, para que isso seja colocado no terreno prático, o que eu pretendo fazer? Todo semestre, eu pretendo convidar todos os grupos políticos do Vasco para que a gente faça um grande workshop sobre Vasco, onde a diretoria administrativa explique tudo aquilo que está fazendo, todas as dificuldades que está tendo, tudo que está dando certo, que está dando errado, recolha sugestões dos grupos políticos, sejam de situação, sejam de oposição, e que a gente possa debater Vasco dessa forma harmônica. Eu acho que isso vai ser uma grande contribuição para a pacificação do clube. Permitir que as ideias e sugestões, inclusive dos opositores, sejam levadas em consideração, sejam testadas e aplicadas no clube. E quando não forem possíveis de serem aplicadas, seja dado um esclarecimento para que essas pessoas entendam o porquê que, na nossa visão administrativa, aquilo não pode ser aplicado. Então, acho que isso dá uma sensação de pertencimento a todos, de nós entendermos que nós somos um clube, que precisamos nos resolver entre nós. Nós não podemos ser uma praça de guerra eterna.
Então, essa é a minha intenção com relação a receber ajuda. Eu acho que é mais do que receber ajuda, é fazer com que todos se sintam parte do clube, independente de não terem abraçado aquela candidatura. Isso é pouco. O cara, como vascaíno, ele é muito mais importante do que ele escolheu para ser o candidato dele. Até porque o Vasco é o bem maior, né? Claro, o Vasco está acima dessas brigas políticas, desses interesses individuais. E isso a gente quer colocar na prática através desse tipo de exercício administrativo. E quanto a não ajudar agora, Mário, na verdade, pouca gente sabe, porque nem sempre eu divulgo, e na maior parte das vezes faço questão de não divulgar, a gente ajuda muito vários atletas do Vasco em diversas competições, a gente ajuda muitos torcedores do Vasco em diversas situações, mas não me cabe aqui fazer o bem e ficar deflagrando a bandeira de que fez isso ou fez aquilo, entendeu? Sim. Porque agora, as pessoas perguntam, né? As pessoas ficam... Eu sei. Agora, em termos administrativos, o torcedor vascaíno tem que entender o seguinte: o que nós estamos oferecendo ao mercado é um projeto. Esse projeto, ele busca captar novas receitas através do compromisso de que nós vamos implementar vários itens de gestão profissional que hoje o clube não tem. Então, é possível ajudar o Vasco hoje? Sim, desde que o Vasco aceitasse sofrer uma reforma administrativa onde você teria que virar o clube de cabeça para baixo em 2, 3 meses para implementar um programa de compliance, um organograma, uma metodologia de gestão, aplicar um Scrum, entendeu? Você não ter mais nepotismo, não ter mais nada que não fosse... tudo teria que ser às claras, transparente. Aí você consegue atrair esse tipo de investidor. Esse tipo de investidor e parceiro, ele está interessado em entrar num Vasco que seja organizado da maneira como está sendo proposta. Ele não está interessado em entrar no Vasco da maneira como ele está organizado hoje. Essa que é a diferença. Então, é possível ajudar o Vasco agora? Sim, desde que quem esteja no Vasco entenda que é preciso fazer uma reforma administrativa profunda na forma de gerir o clube para que esse tipo de investidor esteja lá. Porque senão ele já estaria, Mário. Sim. Porque o investidor não está lá, não é porque ele gosta ou não gosta do Levin, não. Ele não está lá porque o clube não é organizado para receber esse tipo de aporte. Sim. E ele precisa ser. E o que a gente está oferecendo ao mercado é a nossa experiência em gestão, a nossa experiência profissional, de maneira a formatar o clube de uma forma que seja atraente para esse tipo de investimento novo. Então, por isso que é tão difícil você transformar isso numa fórmula tão simples. Ajuda agora o Vasco. Não é isso. O dinheiro não é meu. Eu trabalho com other people's money. Então, o dinheiro é do mercado. E o mercado fala a linguagem do mercado. Se o Vasco não está organizado de uma maneira a atrair esse tipo de investidor e parceiro, ele não vai vir. A gente primeiro tem que fazer o nosso dever de casa, que no caso do projeto é se comprometer a fazer isso, ele está se comprometendo a entrar, desde que a gente tome essa contrapartida. Então, a questão não é de ajudar agora ou não, é reestruturar o clube. Se essa reestruturação puder ser feita agora, se o Campelo topar, me permitir ir lá e fazer a reestruturação que está sendo projetada, em 2, 3 meses a gente tem esses investimentos. Agora, se a gente não fizer essa reestruturação, pode demorar 50 anos e não vamos ter. Então não é uma questão de agora ou depois, a questão é que o Vasco precisa, o terreno precisa ser arado, para que a gente possa, então, semear esse nosso futuro melhor. Beleza. Eu tenho mais uma pergunta aqui, vou ficar depois aberto aí para a galera, você mesmo quiser colocar suas colocações aí, mas queria saber qual é o seu relacionamento, porque você não é um conselheiro, você não é um benemérito do Vasco, você é sócio do Vasco, candidato à presidência como sócio pelo seu tempo de clube. Eu queria saber qual é o seu relacionamento principalmente com os beneméritos e grandes beneméritos, que a gente sabe que tem uma importância política muito grande dentro do clube. Rapaz, eu acho assim, a minha rejeição é muito baixa, porque como eu não vivi essas diversas épocas diferentes de desconstrução de imagem, que como eu falei, a política do Vasco, ela se notabilizou pela desconstrução de imagem. Eu não estou aqui defendendo A ou B, eu estou dizendo que isso foi um marco da política do Vasco que criou uma série de mágoas entre os vários antagonistas políticos que existem no Vasco hoje. E eu não participei disso. Eu não participei desse jogo político de desconstrução de imagem. Muita gente até tenta colar a imagem do Eurico à minha pessoa
porque só sabem fazer isso, desconstruir imagem. A gente precisa discutir projeto. Então, eu acho que a minha rejeição é muito baixa, eu tenho um relacionamento muito bom com vários beneméritos, com vários grandes beneméritos. Eu não acho que ele seja o grande vilão do Vasco, eu acho que o grande vilão do Vasco é uma falta de gestão profissional e principalmente uma falta de capacidade de captação de recursos novos. E eu acredito que nós não vamos ter problemas com beneméritos ou grandes beneméritos, porque eu acredito que a minoria deles é um problema para o Vasco, e não a maioria. A maioria quer o bem do Vasco. Eu acho que a maioria dos vascaínos como um todo querem o bem do Vasco. Uma pequena minoria que olha para os seus interesses, para os seus umbigos, e acabam tendo muita voz. Você vê que o Vasco tem 33 grupos políticos, mas 80% do colégio eleitoral não está vinculado a nenhum grupo político. E esses grupos políticos muitas vezes fazem um barulho enorme para discutir ideias, ideais e tudo mais, às vezes em grupos de WhatsApp, que o ambiente é extremamente tóxico, nocivo. E a gente quer mudar essa lógica, a gente quer entregar ao vascaíno debate, projeto, ideias, formas de angariar receita, parceiros novos, oportunidades de negócio, para que a gente possa realmente sair desse ambiente que está sendo autofágico. O vascaíno, ele está... o maior inimigo do Vasco nos últimos 20 anos não foi o Flamengo, o Fluminense ou o Botafogo. Foi o próprio Vasco. O maior inimigo do vascaíno foi o próprio vascaíno. Então, nós temos que sair desse ambiente nocivo, desse ambiente tóxico e alçar voos maiores para a gente construir um Vasco realmente forte novamente. Perfeito. Ó, eu tinha essas 12 perguntas que eu fiz aqui agora. Eu já falei que aqui a gente vai ter outras oportunidades. O Levin e todos os outros candidatos sabem que aqui a gente está aberto. Aqui eu não apoio ninguém. Eu sou pelo bem do clube. Sempre fui, sempre vai ser assim. Está aqui sempre. Se o Levin amanhã ou depois me ligar, falar, pô, Mário, tem como a gente bater um papo sobre um assunto que surgiu agora? Vai ter, não tem essa. E eu queria que o Levin deixasse um recado sobre qualquer mensagem que ele queria deixar ao torcedor vascaíno, falasse também, se você pudesse, não se importar, para a galera que se associou no final do último ano ali, que está expirando, né, agora aqueles 6 meses para a galera ficar atenta, que vai ser importante, até mesmo para o próximo presidente do Vasco já ter um número de sócios tão grande como a gente tem hoje em dia, e deixar aí, primeiro agradecer a sua presença, foi um prazer imenso, vai voltar aqui outras vezes, com toda certeza, agora, essa hora da noite, quase 2.400 vascaínos assistindo a gente aqui, mandando perguntas, muito obrigado, e deixar sua mensagem aí, Levin. Bom, em primeiro lugar, te parabenizar por você ser esse grande influenciador digital aí, né? Eu acho que isso é muito importante, ter pessoas como você. Nós vivemos uma época aí da democracia informativa, e isso é muito legal que a gente está vivendo, e você é um grande ator nisso aí, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho muito bacana também ter essa oportunidade de falar com tanta gente ao mesmo tempo. Aqueles que puderem seguir, que quiserem saber mais das nossas ideias, eu estou principalmente no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook também, mas o carro-chefe da minha comunicação é o Instagram, lá no @levenciano, então quem puder seguir vai ser um prazer. Eu falo com todo mundo que me procura, eu realmente falo, sou eu de verdade. Várias vezes as pessoas, pô, mas é o Levin mesmo que está falando, aí eu vou, ligo de vídeo para o cara, irmão, estamos juntos, tá? O cara fica até impressionado. Então, eu realmente procuro, porque eu quero ser esse candidato do torcedor, entendeu, Mário? Eu quero levar esse aspecto da visão do torcedor para dentro da gestão administrativa, porque eu acho que essa sensibilidade está faltando há muito tempo. A gente tem que olhar para o torcedor como cliente. É o grande cliente, é o grande patrimônio do clube. E é isso que eu quero entregar. E muito feliz aqui de ter essa noite com você. Peço desculpa aí pela galera que me liga. Eu vou ter que botar um outro telefone para essas coisas. A próxima vez basta você botar no Airplane Mode, botar no Wi-Fi. Tá vendo? Vou aprendendo com os caras, os profissionais aí. Mas é isso aí, Mário. Eu acho que foi muito legal. Muito legal. Eu estou à disposição aí de todo mundo. Quando você chamar, é só uma questão de disponibilidade. Claro, eu quero dar um testemunho aqui de que você
Muita gente tenta te associar a essa ou essa corrente política, mas eu percebi ao longo dos contatos que a gente teve que a tua corrente política é o Vasco, meu irmão. Você é um cara imparcial que está sempre buscando o melhor para o Vasco, independente de quem quer que você converse. Isso para mim está muito claro, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E estamos juntos, Mário. Estamos juntos. O que eu posso falar para o torcedor do Vasco aí, mais uma vez, é que somos o maior clube do mundo, o Vasco tem pressa, vai dar Vasco, leve em 2020. E eu vou te fazer um pedido como torcedor do Vasco. Sim, claro. Claro, não posso esquecer, isso é muito importante, galera. Vamos manter a associação, sabe? O Vasco é maior do que qualquer pessoa que esteja lá. O Vasco é maior do que qualquer procedimento que a gente não goste, que a gente não aplauda. O Vasco precisa de cada vascaíno. Então vamos nos manter no topo de sermos o clube brasileiro com o maior número de sócios torcedores. E o meu compromisso é lutar, se eu virar presidente, de que o sócio torcedor tenha direito a voto. Eu acredito nisso, eu acho que isso é democracia, isso tem a ver com a nossa história de clube, e eu vou lutar, inclusive, contra pessoas da minha base, que nós não temos que concordar com tudo, né? Sim. Porque isso é uma democracia, lutar contra pessoas da minha própria base que não acreditam que esse é o melhor caminho. Para mim, esse é o melhor caminho para democratizar o clube e acabar com qualquer possibilidade de manipulação eleitoral. Perfeito. Vai dar Vasco, tamo junto. Perfeito. Somos o maior clube do mundo. Nem fiz a pergunta, você respondeu, obrigado, você falou sobre isso. E o outro pedido que eu queria fazer é o seguinte, se você vier assumir a presidência do Vasco, eu peço para todo mundo que eu converso, não só com você, já falei com isso com o Júlio também, quando eu fiz entrevista com ele, se você abrir o clube para nós, vascaínos que fazem conteúdo de internet, porque infelizmente o clube hoje é fechado e a gente não tem acesso. Totalmente. Vocês são divulgadores do clube. Nós temos que parar com essa coisa de estanquear o clube, né? O clube tem que ser de todos, o clube é para todos. O clube é dos vascaínos, o clube é democrático, o clube é popular. Essa é a essência do Vasco. Então, você e todos aqueles que fazem comunicação em favor do Vasco, vocês prestam um serviço para o Vasco, vocês serão bem recebidos, terão um espaço para vocês fazerem com independência o trabalho de vocês, com direito à crítica, inclusive, ao próprio presidente, à diretoria. O fato de se abrir não quer dizer que vai abrir só para poder ficar passando a mão na cabeça. Eu quero que vocês chamem a atenção, puxem a orelha mesmo, quando vocês perceberem que alguma coisa não está sendo feita da maneira como vocês acham que deveria ser feito, e vamos debater, crescer, aprender com a experiência de vocês e construir cada vez um Vasco mais unido, mais forte, mais pacificado e mais democrático. Então é isso aí, galera. Obrigado. Obrigado primeiro a todo mundo que acompanhou aqui. Eu tenho certeza que vai chegar aí aos 70, 80, 100 mil espectadores esse nosso bate-papo aqui. Então, obrigado a todos vocês. Como sempre, peço para a galera divulgar, compartilhar, porque é importante para mais vascaínos assistirem. Fica o convite para se inscrever no canal, seguir lá o Leven também nas redes sociais, principalmente no Instagram. E teremos outras, podem ter certeza. E obrigado, Leven. Tirar você do seu conforto, da sua família. É uma alegria falar de Vasco, Mário. Eu tô tão focado nisso, cara. Eu tô com tanto tesão, com faca nos dentes, sangue nos olhos de fazer um Vasco forte, que para mim é uma alegria, o tempo nem passa. Então, beleza. Estamos junto, aberto aqui sempre, um prazer. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, sempre aí. É verdade. Para não transmitir a doença para outras pessoas nesse momento de dificuldade. Valeu. Um abraço, boa noite. Valeu, boa noite.